Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal tem 8 playlists divididas por assuntos a saber: como ser criativo, como ser romântico, como fazer sucesso e ser feliz, educação e cidadania, experiências de vida, o povo e o poder, projetos de lei que o Brasil precisa e se eu fosse presidente. Dito isso, vamos ao assunto de hoje. Hoje a aula é de gramática. Vamos falar sobre o adjetivo e substantivo de dois gêneros, boçal, com C cedilha e L no final. Boçal, segundo os dicionários, significa que ou aquele que é... Deixa eu pegar minha colinha aqui. Falto de cultura, ignorante, rude, tosco. E por extensão, é que ou aquele que é desprovido de inteligência, de sentimentos e sensibilidade humana, besta, estúpido, tapado. Então, dito isso, vamos refletir sobre esta palavra. Vamos pegar um exemplo, uma pessoa pública. O cara que ocupa o cargo da presidência, ele seria contra a ciência, se ele fosse boçal, claro. O cara que ocupa a presidência, ele seria a favor de minorias privilegiadas até, que se identificam com a sua história, com o seu currículo profissional. Enquanto que outros, exercendo com sabedoria o poder, seriam a favor de todos, sem discriminação, sem privilégios. Mas o cara que ocupa a presidência, nesse quesito, não é boçal, claro. O cara que ocupa a presidência seria a favor da vacina, seria a favor da ciência, de novo, repetindo, e se empenharia em fazer campanhas de convencimento em massa da população para se vacinar e acreditar nos benefícios da vacina, da prevenção de doenças. Até porque nós temos registrado na história várias doenças que já foram totalmente erradicadas, ou quase que totalmente, graças à vacina, graças à ciência. Mas ele não é boçal, claro. O cara que ocupa a presidência, ele tomaria atitudes, ao invés de desculpas, para incentivar a economia, o crescimento da economia, assim como os presidentes e líderes de outros países estão fazendo, estão conseguindo lá, com que, apesar da pandemia, apesar da crise, as suas economias dos seus países, o PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os valores de bens e serviços que são produzidos por um determinado período, aumentasse. Mas o nosso não é boçal, claro. O cara que ocupa a presidência, se fosse estúpido, ele ficaria publicando em lives, nas redes sociais, em entrevistas, em verdades, fake news, mas ele não é boçal, claro. O cara que ocupa a presidência, se fosse realmente competente, ele faria só coisas boas para toda a população e não para uma minoria de privilegiados que se identificam ideologicamente com ele. Mas ele não é boçal, claro. O cara que ocupa a presidência,
se tivesse o mínimo de compaixão e sentimento com os problemas do seu povo, os problemas pontuais, como está acontecendo lá na Bahia, no Tocantins, no sul do Maranhão e adjacências no Nordeste, ele iria lá prestar a sua solidariedade pessoalmente. Mas o nosso presidente não é boçal, claro. O cara que ocupa a presidência, que tem a popularidade lá embaixo e o índice de rejeição beirando 60%, ultrapassando até isso, não continuaria repetindo os mesmos erros desde a época de campanha. Mas ele não é boçal, claro. O cara que ocupa a presidência, se tivesse um mínimo de inteligência, reveria seus conceitos, reveria seus preconceitos e faria tudo de novo, reverteria tudo o de errado que fez e falou ao longo do tempo. Mas ele não é boçal, claro. O cara que ocupa a presidência não ia insistir em difundir mentiras, difundir fake news, incentivar as queimadas, incentivar a invasão de terras, incentivar o garimpo ilegal, incentivar só coisas que vão trazer danos irreversíveis e de médio e longo prazo para o país. Mas ele não é boçal, claro. O cara que ocupa a presidência, enfim, exerceria o seu cargo com sabedoria, não pensando nas próximas eleições, mas pensando no dia de hoje, pensando em trazer benefícios imediatos para a população, para a nação, para todo e qualquer cristão, crentes em Deus ou não. Mas ele não é boçal, claro. O cara que ocupa a presidência, se o mínimo de inteligência, faria tudo diferente. Estou repetindo novamente, porque ele não é boçal, claro. Até mais.